Olá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando aí o evento Engajando para o Espaço. Este é um evento assim, de iniciativa, né, da UFRN, também do projeto Habitat Marketing, também do projeto Portugal Rock Design, o PRD. Tivemos aí um apoio importante aí do professor Marinho, né, para a organização do evento, o apoio também da Luísa Santos, né, para que a gente conseguisse trazer aí, principalmente os estudantes e membros do PRD, né, do Portugal Rock Design. Agradeço a presença também do professor Turo, do professor José Fernandes, que está representando aqui o programa de pós-graduação em Engenharia Aeroespacial, tá certo? E agradeço em especial o interesse e a presença de Michaud, que vai estar conosco, então, conduzindo. Eu vou procurar traduzir a palestra dele, assim, eu não vou conseguir traduzir tudo, né? Assim, alguma grande parte do conteúdo também vai ser compreendido por vocês, tá certo? E espero que vocês gostem. Mais um bate-papo também, a gente vai abrir também para perguntas. E eu vou tirar aqui minha máscara também para ficar mais fácil também, estar uma certa distância também, para ficar mais fácil também para vocês entenderem o que eu estou comunicando e também para fazer essa atividade de tradução, tá certo? Então, assim, a gente tem mantido uma comparação com o Jason desde o ano passado, e isso representa algumas oportunidades também para o UFRN, né, para a nossa comunidade. Então, eu vou dar a palavra a ele, né, para que ele dê início aí a sua apresentação. Jason, you are welcome to start your presentation. I will try to translate. Probably better not to talk about. Hello, everyone. Everyone hear me? Very good. My Portuguese is very slim, so I'm really sorry about that. My first language is Francais, which is princess, I think. Very delighted to have you all here. This is quite the change of weather. It was minus 40 degrees Celsius when we left on Saturday, and now it's almost plus 35. So we're getting used to that. It is very amazing to have this opportunity to come in person. I know it's been very hard for a lot of you since the COVID started, and to be able to have in person. So obrigado. This is again very appreciated. Jason fez uma apresentação de alguns primeiros pontos aí, né? Ele falou das dificuldades aí relacionadas a ter as pessoas reunidas nesse momento da Covid, né? E também agradecendo a presença de vocês, destacou também que onde ele estava lá no Canadá estava fazendo menos 40 graus Celsius, né? E está hoje aqui, né, nessa temperatura aqui em Natal também. Então, é uma coisa curiosa também dessa questão da variação da temperatura aí. I'll try not to say too much so that you have time to translate. Again, it's really wonderful. And basically what I want to talk today is how to engage with the community in education, and how to engage to make space for everyone. Space is definitely so big that there is space for everyone. It has been one of the fastest growing industries in the past several years. It is really there is room for everyone, and what it entails is we got to start with education, and that's a little bit what I'm going to talk about. Ele tá falando assim que a área espacial é um segmento de grande crescimento, e que também ele vai começar a falar pela área de educação, né? Então ele estava falando sobre essa temática da nossa apresentação hoje, que é engajando para o espaço, né? E também utilizando uma tecnologia Space for Everyone, seria um espaço para todos. Então seria se fosse uma tecnologia que
tornar o espaço acessível para todas as pessoas, para pessoas de várias áreas de conhecimento. Então, isso é um tema que ele está trazendo e, de certa forma, é um tema da apresentação dele. A quick little background about myself before we get into that. So we started at Stardust about 8 years ago, trying to find solutions to help people with everyday lives and how could we make it a better world, and which led us down the path of space, helping astronauts cope with mental health, and other solutions such as empowering the youth to be able to touch the moon eventually in 2024 through haptics. But that's the not so fun stuff. I'm here more to talk about how can you engage in make space your own. Ele vai falar um pouco sobre o histórico, né, da empresa, né, Stardust Technologies, que então é uma empresa que foi criada há 8 anos e que eles têm um plano de levar essa tecnologia deles para a Lua. 2024, essa tecnologia está disponível na Lua. E poderia usar uma tecnologia de hábito, né, que de repente seria estar na Terra e tocar na Lua, alguma coisa assim, né, de repente proporcionar essa experiência à distância, tá? Se eu tiver alguém que entenda também do inglês, perceber que eu estou esquecendo alguns elementos, pode também ajudar também a estar complementando da minha apresentação, porque às vezes eu perco alguns detalhes também da tradução, mas está bem clara a exposição dele. So the main thing that you want to take into account when it comes to engaging for space, a lot of people think that space is just about reaching gold or just basically only about research. But if you want to make space accessible for everyone, it is very important to outreach in your community and make education a priority for your enterprise or your nonprofit. That being said, what we've been trying to do is put education at the forefront of our enterprise. And one of the reasons for that is if you avoid education, you're going to have the next Apollo generation, in the sense that there's great stuff that came out of the Apollo generation, but the education lacked afterwards. And what we're hoping to bridge today is, and in the future, it's basically to keep a steady pace so that we don't have to wait 50 years to send someone to the moon, and to get the youth going, because one of the biggest challenges today is engaging all of the community in space, because there's a big lack of education. Unfortunately, even in Canada, outside of Montreal or Toronto, most people believe that the Earth's still flat, which is very unfortunate. And there's people that think that the moon landing never happened. Again, that's a big lack of education. And we search to bridge that so that the youth can be more engaged with space. Ele está falando de algumas falhas na educação, né? Não só assim aqui, ele está falando falhas na educação no caso lá do Canadá, mas que também a gente imagina que essas falhas da educação também tem no Brasil e em vários países do mundo. Como, por exemplo, algumas pessoas acreditarem que a Terra é plana e que também o homem não chegou à Lua, não pousou nessas missões. Da Apolo não chegaram à Lua, que foram coisas falsas que aconteceram. E também ele falou que também ficou como se fosse um gap, né? uma falta, né? Um intervalo aí desde o tempo das missões Apolo até os dias de hoje, então ficou um grande vazio. Que ele fala aí, seria realmente a questão dessa falta, né? Dessa falta que teve aí durante um certo tempo aí, de não se trazer mais esse tema da exploração lunar. E aí a gente vive como se fosse uma nova onda da exploração lunar nos dias de hoje, com possíveis missões para os próximos anos. So again, the consequences of not reaching out for education will leave you with a generation that will not really believe in space,
And that is why it's extremely vital to engage with the youth at a young age through STEM activities, such as rocketry, space camps, or just inviting them in collaboration for outreach with your campus. A lot of people at the end of the day, they believe that, oh, we should only engage with them when they're engineers or at fourth year or graduating. But at the end of the day, you want to put that spark in the kids when they're very young, because that's how they're going to be motivated as they grow up to be engaged in that. And a lot of kids believe they don't have these opportunities to get in these types of industry because they come from a background where they don't think that space is necessarily accessible. For an example, I am from a very small community of less than 900 people, but I will let Julio translate before I go too far. Ele falou muita coisa aí. Mas ele falou que é de uma comunidade pequena lá, que existe essa dificuldade de sensibilizar. Uma coisa que ele falou também no outro blog, está falando agora novamente, é um termo chamado outreach, né, que seria a tradução de outreach, seria extensão, né, seria extensão universitária, né? Então nós fazemos, a universidade ela é baseada no tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. Então ele está chamando a importância dessas atividades de extensão voltada à popularização da ciência, principalmente voltada à popularização do tema da ciência espacial, que aí chama para, aí ele falou justamente sobre a importância das campanhas de foguete, né, que é justamente a questão do rocketry, né, que é o que o PRD trabalha, né, de Space Camp, né, que você tem o NASA Escape Camp, que é como se fosse um programa de formação de astronautas, né, para pessoas, qualquer pessoa tiver recursos, pode fazer um dia ou mais de um dia, dependendo do orçamento, de um Space Camp, né, que tem no estado do Alabama, né, parece lá nos Estados Unidos. Então, ele estava chamando a atenção para isso, né, da importância de você ter iniciativas de popularização, principalmente também com crianças e jovens, né? Se eu tiver esquecido, vocês complementam. Certo? Exatamente. Quando a pessoa está interessada Exatamente. Então, aproveitar essa chama, né, que, então, se a partir do momento que talvez exista essa chama, né, professor Marinho, se existir, de repente, o estudante ele percebe que existem iniciativas que ele pode estar se engajando, ele pode estar aproveitando, mas é importante que exista essas iniciativas de estímulo, né? So where I was getting at is I come from a small village with less than 900 people called Louisville, middle of nowhere. Most people in Canada haven't even heard of it. They think it's in Quebec. So in the mentality is we basically come from a small village where everything was forestry and mining, and we never thought or saw that space or even technology was an opportunity for us. And that being said, look at me today, I'm in space, and basically you can't let the environment where you're born or brought up to shape your future. So you got to bring space to your community, and that starts with engaging in education. And that's what the tremendous efforts that Julio's been doing at the Habitat Martin and the UFRN for supporting is very, very important to that in that goal over here. Which we're working on a space center as well in our rural community. Basically, we gotta really focus on empowering these children and as well the adults, because if we don't, there's not going to be any budget for space in 20 years. Ele falou aí da cidade dele, que tem algumas centenas de habitantes, né, na cidade dele, uma pequena cidade no norte de Ontário, né? E assim, a questão dos desafios de tentar levar o tema espacial, e aí é sempre associado à questão do STEM, né, que é o Science, Technology, Engineering, Math, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Como é que essas atividades de extensão de outreach poderiam chegar a várias comunidades, né? Assim, então isso é uma dificuldade que ele destacou o caso do Habitat Marte, né?
Mas é uma dificuldade que a gente tem, porque quando a gente imagina chegar em várias comunidades, isso demanda recurso, né, professor? Demanda deslocamento, né? E aí, se a gente não tem esse apoio, fica difícil realmente fazer com que essa mensagem do STEM, de repente, as ações dessa área cheguem a vários locais. Né? Whether your youth wants to start a business or wants to be a nonprofit, it should, related to space, it should start with chasing the dream and not chasing the money. Because if you're going to be chasing the money, it might take a long time. And I would have quit 8 years ago if I was chasing the money. That being said, it is very, very good to outreach and not expect a return, because at the end of the day, good karma is good karma. Bad karma is bad karma. So what you want to focus on doing is establishing collaborations with multiple universities or high schools and outreach. And most of the time, if you're not coming and asking for money, they'll be very happy to open their doors. And it's definitely one of the best ways to outreach and plan some type of event that can be very small scale. For an example, a rocketry launch, which your university and your teams have been very great at doing, from my understanding, which is very important because it's not like the case everywhere. But what you want to do is reach out. Most of the time, the worst thing you'll get is a no, which, I mean, that doesn't kill you a no. You just keep asking till you get a yes. So you got to be a mosquito a bit like me. You gotta ask and basically hope that someone will open the door. But at the end of the day, sometimes space can sound very foreign to some universities, partially like our area. No one is involved really in space in Northern Ontario, which is about, just Northern Ontario, to give you an idea, is about the size of the United Kingdom. And there's no space activity except for us. Ele estava falando aí, de fazer de trás para frente, ele falou que o estado do Ontário é maior, né, do que toda a Inglaterra, né, todo o Reino Unido, né, todo o Reino Unido. Ele estava chamando a atenção para isso. E que, por exemplo, praticamente o estado não tem atividades na área espacial, né? Então, assim, ele falou também, ele utilizou um termo que ele é como um termo aí, como mosquito, né? Que como se fosse esse termo mosquito que ele utiliza como se fosse, de repente, um pequeno player, né, do cenário, né, do ecossistema espacial, né? E aí, como é que, de repente, de repente, alguns dos casos de algumas possíveis empresas que surgem na universidade, como é que, de repente, ele pode surgir pequeno e, de repente, ganhar uma relevância maior. Isso aí é uma das dificuldades, um dos desafios aí, né, que ele está propondo, né? Se alguém captou mais alguma coisa que ele falou, posso ter perdido algum detalhe, senão tá ok, né? Okay, pode ir. Once you start engaging with the community, you will really realize that there is a lot of interest, which, for an example, we never thought that there was kids that were interested in rocketry till they started it. And immediately they decided, I don't want to be a computer engineer. I want to be a rocket scientist, which is really why we do this. At the end of the day, even if you can inspire one youth, you never know. They might be the next Elon Musk. And you want to basically hold their, inspire them when they're young, because they might forever remember it, even if it's a small gesture. That being said, which will lead them to a path that they want to get more involved, and then you'll notice really quickly that you have a strong following of people that want to engage and create wonderful projects. And the best power in space is networking. Without networking and the help of our wonderful friend that I see is online, Louis, I wouldn't necessarily know Julio. Sorry. This is one of the strongest things when it comes to space, is just making lots of friends. And it's a giant family, because space requires an open mind. Because if you're really close-minded, you're not going to go very far up there. And like everyone that wanted to go to space, they were very open-minded. Ele falou que aproveitou um pouco também esse tempo da pandemia, né? Já tinha falado isso antes, para fazer várias conexões pela internet, principalmente através do LinkedIn. E ele conheceu o professor Luiz Jesus, que é um professor do Maranhão,
e o professor Luiz Jesus me introduziu a ele. E aí, a partir daí, assim, a gente começou uma colaboração e ele estava falando da importância dessas parcerias, desses relacionamentos, e que na área espacial é possível formar uma grande família, foi o que ele falou, a importância dessas interações. Também falou, no bloco passado, também de iniciativas como o PRD, né, equipes de foguetes, né, que tem sido uma iniciativa importante para engajar também os estudantes também, despertar neles o interesse nessa temática também espacial. Algo a complementar que eu tenha? Posso continuar? Beleza. Once you've established your network and you've made your mark and you got a lot of people that are very interested in collaborating with you, I suggest once you feel like you're ready and you gotta basically to enter the industry, you gotta really, if you want to make the best mark on the industry, is you gotta come out with something that's not redundant and something that's unique, because there's so many opportunities for new things in space. It's not like industries such as forestry or mining, where a lot of stuff has been done for the past thousands of years. This is a new frontier, and essentially, if you come out with an idea that's far out, that's not just another CubeSat or just another satellite, and no offense to CubeSat people, I love you. We basically want to come up with something that is unique, possibly a wooden CubeSat or something that's never been done, and you will see that your engagement will grow like tremendously. A lot of people will outreach and see how they can get involved. For an instance, I get about 10 students ask me a week if they could have a placement, which is very hard to manage. But that's your gateway to entering the industry and engaging with the industry. And never forget where you start from, because it's very important to never forget about the engaging with the youth. You want to keep that as part of your enterprise or your nonprofit. Always have that social engagement, because that's how you're going to be able to stay in a good standing in the industry, and also have lots of kids inspired by what you say and what you do. Ele falou, ele está sempre chamando para, assim, também para o tema principal que é o título, né, a motivação do título da palestra, da apresentação, que é Engage for Space, ou Engage para o espaço, né? Está chamando a atenção até uma coisa que ele tinha falado antes, sobre o que é um termo aí do budismo, né, o bom karma e o mau karma, né? Quer dizer, então você, por exemplo, quando a gente está trabalhando esse tema de engajar para o espaço, né, é como se a gente estivesse também criando um bom karma, né? Porque as pessoas, a gente está levando uma mensagem também de positividade, de coisas boas, né, também para que de repente as pessoas se engajem com essa temática também. Engajar os fãs. Aí você leva as crianças. Mas eles não podem soltar, por exemplo, os caminhos. Onde criar a demonstração da esse povo, porque é um que é isso. Essa espacial é um aspecto. Eu não sei se conseguiram escutar o colega que estava aqui. Esse nome eu vou aqui, até para mim tá um pouco longe o áudio também, mas assim, para escutar o que você está dizendo. Mas assim, ele, assim, se eu entender o que você está transmitindo, falando sobre a importância de ter um momento aberto não apenas para um segmento da área espacial, mas para vários segmentos, né,
como, por exemplo, às vezes falam muito da questão de satélites, mas de repente a área espacial é muito ampla, e aí de repente a pessoa tem essa mente aberta para ver várias áreas de trabalho, né, de pesquisa, né, na área espacial também, né. E outra coisa que você falou também, destacou, foi a importância de levar essa mensagem para as crianças, porque essas crianças, algumas delas podem ser, de repente, o próximo Elon Musk, né? E, de repente, eu acho até se referir também que, como o Elon Musk tem um grande impacto na sociedade, na economia, de repente, a gente pode ter, de repente, o próximo Elon Musk também, realizando também esse impacto, correto? Obrigado. Jason? Again, space knows no boundaries. I really encourage you to outreach to visible minorities, people with disabilities, and anyone really. There's no boundaries, there's no borders when it comes to space. It is all about collaboration. And sometimes maybe you'll feel like you don't have the collaboration in your own community or country, which is fine because you gotta be the change you want to see. So be that change maker, because it's very important to go out there and put yourself there and create what you stand for and what you want to see in your community. And I already believe that there is a lot of change makers here, which is really wonderful. But don't be scared. It is definitely something you can do, and there's so many people out there willing to help out and to engage, and I'm more than happy to assist anyone if you have any crazy ideas or fun projects. It is people are very open-minded, and they'll be there to support you and answer your questions. They won't be rude most of the time anyways. Ele falou assim da perspectiva de não ter limites, né? Assim na questão da exploração da temática espacial. Essa perspectiva de não ter limites envolve muita questão realmente da colaboração, né? Ver as várias possibilidades de colaboração, também colaboração a nível nacional, internacional também, né? E mais nesse sentido. Sempre vai ter aquela diferencial que é mais e é importante para fazer com que a indústria do espaço continue viva. Exatamente. Então, a importância de tentar sempre levar se você puder ficar aqui mais perto, era melhor, porque quando você falar, você registrava aqui também o que você estava falando aqui. Eu agradeço. Então, levar essa mensagem, né, assim, para mais comunidades possíveis, também pessoas também que estão em condições de desigualdade também, muitas vezes pessoas que estão consideradas excluídas, né, e que muitas vezes pessoas que são tidas como diferentes também, né, e que essas pessoas diferentes, elas podem muitas vezes ser aquela pessoa que traz uma visão diferente dos demais, aquela visão inovadora que vai trazer disrupção, né, e algo novo. Né? Obrigado. Thank you. So I don't want to bore you all to death today. I know it's very long with the having to translate, and it's my. I apologize for not knowing enough Portuguese. Otherwise, I try, but you probably laugh at me. Again, it's very tremendous pleasure to be able to be amongst you, future leaders in the industries, whether you're leaders in the space industry, whether you want to be part of it, or even other industries. Have an open heart and really look at collaboration, because that's how humanity is going to be propelled to the future, and really seek out how can you empower others' lives, not just don't just do it for yourself. There is so much more reward working together, and again, don't hesitate to outreach in communities and LinkedIn and stuff like that. I'm not gonna keep blabbing forever, so I really appreciate you all making the effort to come here, especially during these hard times, and we'll be open to any types of questions you have or discussions. Ele está
os caminhos de encerramento da apresentação dele, e que ele não quer ser cansativo, e que também chama novamente a importância dessas atividades de inserção, de comunicação com as comunidades, e fazer levar essa mensagem do espaço para todas as comunidades, todos os lugares possíveis, e que ele dá a importância da colaboração, a importância também então da extensão, de usar as redes também para levar essa mensagem, porque ele está trazendo e deixando aberto também para algumas questões. Não ficar trancado. Não ficar trancado dentro do laboratório, tá certo? Levar o conhecimento para fora. A importância de levar esse conhecimento para fora do laboratório aqui. Então, a gente tem, só para nível de registro, nós temos aqui algumas. Vou rodar aqui, a gente vai tá gravando aqui, né? E eu vou dar aqui para que fique registrado aqui um pouco da audiência aqui que a gente tem hoje aqui. Lembrando que hoje é 7 de fevereiro aí, de 2022, assim, isso para registro histórico, né? E que a gente está em plena pandemia também, assim, a universidade ela não está funcionando regularmente, né? A universidade é um período aí para o futuro, quem for assistir isso aqui, a universidade ela está vazia, né? Então, estamos com os corredores vazios, então o número que a gente tem aqui hoje é bem representativo por conta dessa dificuldade de estar trazendo a comunidade, os estudantes para a universidade, né? Então, temos agradecer, temos também a esposa de Jason também, que está conosco aqui também. E aí a gente vai abrir também para perguntas, né? Os professores também quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum ponto aí, né? Hello, Mr. Jason. I don't know what to pronounce your. That's perfect. No worries. Mr. Jason, I have a question for you. Yes. But we are a little late, but I want to know what your plans for the first half of the year. For the first half of this year, my plans. So my wife will probably kill me, but I have lots of traveling. And my beautiful wife came with me. She's way in the back. So one of the critical things that I find in the industry is you really got to engage with people, and it can be tricky depending on the cost of the budgets you have. But it is very important if you want to be heard to also, when you get the opportunity to go to these different types of space events around the world, such as the IAC, where me and Julio were at. So in April, I will be at the Space Symposium in Colorado Springs. And then in May, I will also be in Ecuador for the emerging space countries representing Canada. So those are sort of some of the plans. And we also plan on building some strategic alliances and partnerships, and also releasing a preview of the digital twin of the One for All project, which is the robotic arms that will enable you to actually, through haptics, touch the moon remotely to inspire them to go to the moon one day. And that's, there's going to be a lot more news coming out in the next 2 weeks. I don't want to spoil the big news announcement, because as soon as I get back to Cochrane, we got a big event planned, and it's going to be very big. I will definitely keep you posted on that. Thank you. Pergunta aí, né? Quais os planos dele para esse primeiro semestre? Ele falou que está com a esposa dele aqui, tem vários planos de viagem. Ele falou de um evento que vai ter em Colorado Springs, lá nos Estados Unidos, em abril, um evento, um simpósio espacial. Falou também de um evento no Equador, em maio, sobre o espaço para países emergentes, né? Aqui um evento da International Astronautical Association, né? Federation, IAF, né? Falou também tocar o projeto lá desse robô, desse braço robô, né? Para estar fazendo esse contato com a Lua, né? Que pode ser importante para os próximos anos da exploração espacial. E se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que foi basicamente isso, né? One thing I wanted to add before completely close, I forgot to mention, don't let age be a factor in your decision in getting into space. There is no age.
I've been told so many times, you're too young to get in business, or you're too young to do this and whatnot. A lot of people will try to tell you you can't do it because of your age and stuff. It doesn't matter whether you're 20 or 30 or 50 or 60. There is always room for more people in the space industry, and people are so open-minded and happy to work together. So don't let your age, be a factor. I know a 15-year-old girl in the US that is involved like with everyone in the space industry, and she's been like tremendously like a leader for the youth that don't know where to start. And if I knew that I was going to end up in space, I wish I would have started like her at a young age. Ele falou uma coisa antes que ele termine a exposição, né, que a gente encerre essa sessão, para não deixar a idade atrapalhar, né? E ele falou então justamente sobre os mais jovens. Falou o caso de uma garota de 15 anos nos Estados Unidos que está também trabalhando nesse trabalho de engajamento, né? E também falou também assim que tem crianças assim jovens que estão motivadas, então para não se deixar que as pessoas digam, você não tem idade para isso, né? As pessoas não deixarem de se bloquear em relação a isso. E também falou também do caso dos mais velhos, né? Também, né? E também no caso não tem idade também, né? Ele falou dos 50, 60, 70 e que também não tem idade para estar trabalhando, estar envolvido com essa temática espacial. Você pode perguntar para ele como é que a gente faz para engajar as pessoas que já estão dentro da comunidade? Por exemplo, nesse caso de pandemia, a gente sofreu bastante com o engajamento, porque a gente não conseguia motivar os membros, sendo que a gente não tinha assim, nenhuma visão do futuro, sabe? Eu queria saber dele como que a gente faz para contornar essa situação. She's asking about how to engage the people that just work in the community, because during the pandemics, some people are not very motivated. Sometimes they are just students, but they're not very confident to work more and give more strength. To get out, you mean like they're afraid of getting out because of Omicron, or? Sometimes not very motivated because the pandemic was like a cold bath. Yeah, no worries. That is a tough thing to get people that don't want to get out of their bed in the morning. You can't really go in their house and kick them out of bed if you or put a cold glass of water on their head, unfortunately. That is a tough question. It will vary between people, but I think being able to even use like obviously Zoom and stuff like that's not as effective as communicating in person like we're doing right now. And no offense to people on Zoom, it is a lot easier to engage when you're person to person because we are humanity after all, and we're social creatures. We got to talk to one another and make contact. So I believe that once it dies down a bit, you'll see more people wanting to go out. But for the time being, all you can do is try to engage them in free activities and invite them to participate in stuff that might not be as talkative as what I'm doing, but just basic rocketry or basic engagement in how can they learn and just know knowledge, but you want to make it fun and not too boring. Ele falou que é uma pergunta bem desafiadora essa, que foi feita. Seu nome, esqueci. Tamires, né? Pela Tamires, e que ele chamou a atenção para tentar realizar atividades presenciais, né, aos poucos, né? Mesmo com todos os cuidados, assim, que assim, porque nessas atividades presenciais você consegue passar mais humanidade para outra pessoa. Você está vendo as pessoas, né? E já assim, ele não quer desprezar as tecnologias como o Zoom, mas que a gente tentasse ver a possibilidade de ter atividades presenciais, como lembrando como foi aquela atividade que a gente teve lá no Habitat Marte, né, da operação do Portugal Rocket Designer, né, do lançamento que teve lá, né? One other thing you can do, obviously, if you want to get someone lazy out of bed, is make it so that they can win potentially a free pizza for attending. So
We're just a prize draw or something. Everyone comes for free pizza or just a voucher. Just a little fun thing. Ele falou que assim, que uma coisa que pode ser feita também é oferecer pizza grátis também, para que vai ter um encontro presencial e vai ter pizza lá para todo mundo, vai ter uma jarra de suco. Aí ele falou isso. E realmente isso é muito comum nos Estados Unidos, assim, para organizar um evento, falou que tem comida, a todo mundo vai, né? Às vezes deixa de almoçar para estar participando do evento. Yep. Sorry? Yes, Stardust is my guess. Invest in the education area, or at least try to get some resources with the government. And one part of the group is the question of Sorry? Professor José Fernandes está perguntando sobre assim, as ações que já são desenvolvidas pela Stardust e como a empresa está conseguindo captar recursos do governo canadense também, quais são esse recurso, o orçamento que a empresa tem para estar funcionando. Thank you for the question. So essentially, I'll be blunt, the Canadian Space Agency, such as other agencies, unfortunately, due to a lot of bureaucracy, there's not very much support going on. They're more eager if you're doing something that's not-profit to engage, not discrediting the agency itself, but there is a lot of politics to get through. So you got to get creative when it comes to like sources of funding through different organizations, which can be for mental health or activities for the youth, because there is not very much funding outside of the big cities sometimes in Canada. And that's one of the biggest challenges we have in our area. We have to go to the local government and the regional government to be able to do anything. There is some types of funding, but they're more geared towards the big companies where you have to put in like hundreds of thousands of dollars just to get something going, which is very unfortunate. Ele falou que para captar recursos da agência canadense é muito burocrático, né? Então existe a perspectiva de como captar recursos com outras empresas, principalmente na parte que a empresa trabalha, que é na parte de saúde, né? De saúde, também falou também na parte também altos projetos relacionados à juventude também, né? Foi o que eu entendi. Yeah, you gotta get creative. Unfortunately. Não são centrados aí você deve essas companhias elas querem dinheiro para cá poder receber de volta. Se essas comunidades necessitam ser criativos. Ele só complementando então da importância de ser criativo, né, sobre como é que vai ser possível captar essas variadas fontes de recursos, né? Então, estava chamando a atenção para isso aí, porque nem sempre vai ser fácil captar esse recurso junto ao governo. So there's also strength in numbers whenever you're outreaching to the government. If you come up alone, it's a lot harder and a lot more scary. But if you come up with several universities and student groups and whatnot, they will listen a lot more. Unfortunately, sometimes when you want to do stuff in your own country, they like international collaborations, which can be tricky for some people. So just having the support of your university, or having just, even if it's in writing, to say that they support you, maybe not financially, but they'll support some of the studies and whatnot. Your government will listen a lot more than just coming in alone, because you're stronger together.
Tem uma pergunta aqui para só complementando aí, ele falou que muitas vezes é difícil quando se chega sozinho, né, para conversar com o governo, né? E aí quando chega aqui mostra que tem um conjunto, né, de outras instituições, principalmente universidades, dizendo assim, olha, a gente está fazendo um trabalho com esse conjunto de universidades, ou com esse conjunto de instituições, muitas vezes envolvendo estudantes também, grupos de estudantes também. Então, isso é uma das coisas que ajuda a sensibilizar. Então, faz sentido com o que ele vem falando da questão da colaboração, né, para que, de repente, isso não assim, isso, quando você vem trazendo um conjunto, né, mostrando que existe colaboração com outros, isso ajuda a sensibilizar também. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Quais são os desafios que você enfrentou para sair do projeto para a materialização da empresa? What were your challenges from the idea about your company to materialize your company, So our company did not start as an aerospace company. Our company started as a software and information technology company, which has gradually evolved into aerospace. I think the biggest challenge was our mindset, being kind of like afraid, as a lot of people are, to jump to the unknown. That was their biggest challenge, taking the leap to go into the space industry, because there is nothing to guide you or nothing really to tell you how do you get involved with space. At the end of the day, you just do it. You become a space company, and it starts with engagement. And that was one of the biggest challenge. I'm not gonna lie, there's a lot of other challenges, ups and downs. It's always like 1 step forward and 10 steps back for like anything in the industry. Ele falou que originalmente a empresa dele é uma empresa da área de software, da área de games também, e que não foi fácil essa mudança de mindset, né, de modelo mental, de partir, né, de ser de um segmento e aos poucos ir para outro segmento, que é o segmento espacial, né? Fazer essa transição não foi fácil, porque muitas vezes dá alguns passos para frente, tem que dar outros passos para trás, e que assim esse reconhecimento dessa área, ela tem acontecido gradualmente, como se de repente um processo que não se completou ainda, né, um constante de construir esse conhecimento sobre a área espacial. Então a empresa dele aos poucos está fazendo essa transição da área não deixa de ser uma empresa de software, mas aos poucos ele vai lidando cada vez mais com a área espacial também. Tem uma receita para fazer essa transição. No, there's no checklist, unfortunately. Tomorrow you could say you're the premier university for space in Brazil. It's just about setting the mindset and setting the pathway for the youth, and just really inspiring them and giving them a chance to like have these types of extracurricular activities, or supporting some of their groups, or even just making it so that they believe that they can engage in it. Because there's so many naysayers out there and negative people, unfortunately, that will tell you, no, this is impossible, don't go in business, don't do that. Don't listen to the negativity, just go for it. People will welcome you with an open arm, and don't worry what people say. There's always going to be people that are going to complain and say, well, why are you doing this? You're not making money from this, or you're not, how would I say, you're not, it's not going to be your bread and butter right off the bat. So you always want to try to get creative with other projects. But again, no checklist. Maybe we can work on that. O professor Marinho está lembrando aqui que ele tinha dito que não existe uma receita, né, de repente, para fazer essa transição aí, né, e que é muito realmente pelo aprendizado, né, de estar observando, né, dessas cooperações aí. Se eu perdi alguma coisa, por favor, complemente, mas basicamente foi isso.
ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Existem Venture Capital no Canadá para startups aeroespaciais, e se as startups brasileiras conseguem esse acesso. That's a friend, Elder, asking about if there's a venture capital to startups in Canada, and also if this capital is available to companies from Brazil. So there is a lot of venture capitals around the world that will be targeted towards space now. There's a lot more happening in the past 2 years. My word of advice, if you have a passion and you love what you're doing, be careful with venture capital. If your sole goal is making money and selling your company right after, then go with venture capital. We're fully self-invested. The reasoning is if you have a passion, sometimes venture capital can kill and destroy that passion, which makes it a lot more difficult. And it kind of stops you from being creative, and you can kind of lose your focus when you're focusing more on the capital. I say start today, even with the low resources. You can establish so much just by networking, and nowadays you don't need the big fancy office. You can work from anywhere around the world, and you can work with anyone. People won't judge you like in the good old days when you needed a big office and it was just business is business. But again, there is a lot of space capital ventures on LinkedIn. If you're connected to the industry, and if you like, I can point you towards them. Ele falou que existem fontes de capital de risco em vários locais do mundo, né? E é importante estar acompanhando essas fontes de capital de risco, venture capital, mas que muitas vezes tem que ter cuidado na hora de captar esse capital de risco, porque muitas vezes os investidores eles vão colocar várias regras e isso pode estar matando o sonho também, né? Porque acabando com sua autonomia, e muitas vezes o empreendedor, no caso o criador da ideia, ele está muito voltado às vezes para um sonho, enquanto que às vezes o investidor está muito voltado para o resultado financeiro. Então, às vezes existe um conflito aí entre visões, entre motivações do investidor e do empreendedor, né? Então, para ter cuidado com isso aí. Okay, in this case, no more questions. Yes, okay. Thank you very much, everyone, for being patient with me with my English, and it's not even my first language. Je parle français, c'est ma première langue. I don't want to confuse you with my French, even though my English is probably confusing a little bit, but it's been an honor and a very big pleasure coming to UFRN and presenting, and hopefully we can collaborate on different projects, or I can help you with ideas or any types of things, because at the end of the day, if you win in the space industry, we all win. It's a giant family and it's a big potluck. Everyone brings something to the table, and even if you just bring your smile, we're happy for that too. Isso foi uma honra, né, tá conosco hoje, né? E o que mais que ele falou? Sim, a primeira língua dele não é inglês, ele é nativo, assim, o parte do Canadá fala francês, né? Francês é a primeira língua dele. Então ele pede desculpa se o inglês dele possa ter transmitido alguma dificuldade no entendimento da mensagem dele, tá? Então, basicamente é isso, né? Então a gente agradece a presença de vocês hoje aqui, assim, agradecer ao Jason pela motivação de estar conosco, né? E o professor Marinho tem algo a dizer também. O professor Marinho está agradecendo a presença de Jason aqui e gostaria de ver da próxima vez, né? Mais gente também assistindo também a apresentação, né? Vai ser, espero uma situação diferente em relação a essa questão da pandemia do Covid. I'd like to say that
we are, the next 2 months, we'll be returning to in-person activities, and we have a lot of students circulating in the university, and we probably will have a great audience when you come back next time to Brazil, and you can repeat your presentation and have all in-person students and professors participating. I don't mind the weather. And I'd like to say thanks to you for your ability to stay with us today, and also this incredible audience also with us. Also be recording, releasing YouTube. And thanks so much, and a good week. And also, let's see here, more on point. Yes, Luisa Santos. Also, she's saying thanks you, Jason. Okay, and thanks. Also, Luis is transmitting, saying thanks to all Portugal Rocket Design members that accept the invitation to be today with Jason. Ok, assim, Luis, agradecendo por vocês terem aceito, porque isso foi um engajamento de última hora. Ela se comunicou também com o professor Marinho também. Então, por exemplo, se a gente não tivesse a comunidade do Portugal Rock Design aqui, com certeza a gente estaria praticamente vazio, né? Então, assim, foi muito importante assim, esse engajamento de Luiz aí durante o final de semana, o papel do professor Marinho, para a gente ter vocês hoje presentes aqui, tá certo? Então, muito obrigado. Então, a gente declara aí encerrado aí a exposição e... Para a gravação agora aqui.